Vamos terminar o nosso percurso. Eu vou resumir em as duas meditações que estão aí. Nós, até agora, veja, caminhamos com Israel. Vejam que Deus, fazendo uma lexio divina, nós vamos vendo como Deus foi educando Israel. E é importante ter isto em vista para compreender como a história de Israel é uma história santa. Santa porque é uma história vivida com Deus. Se você viver sua vida diante de Deus, sua história também será história sagrada. Será um diálogo com Deus. Aliás, só assim a nossa vida tem sentido. O bicho homem é o único bicho que existe e sabe que existe. Que existe e diz, é tão bom viver, mas também é o único bicho que sabe que vai morrer. Nós sabemos que estamos caminhando para a morte. E, no entanto, fomos feitos para a vida. Nossa ânsia, nosso desejo, e se manifesta a todo momento de mil modos, é de viver, de afirmar a nossa vida. E aqui vem a grande questão: que sentido estou dando à vida? E não adianta, o ser humano pode procurar o sentido que for para a sua vida. Este sentido não se encontra neste mundo, na imanência. Este sentido só se encontra na transcendência. O sentido da vida humana, o sentido da história. Nesse aspecto, toda a filosofia da história é destinada ao fracasso. Toda filosofia da história termina no fracasso. É preciso fazê-la? É. E o resultado? O fracasso. Por que o fracasso? Porque o sentido da história não se encontra na história. Por mais que a gente procura as apalpadelas. O sentido da história só se resolve na glória. O sentido do tempo só se resolve na eternidade. Não é brincadeira. Tudo grita por um sentido com S maiúsculo. E esse sentido, o eterno, o infinito, é Deus. E quando a gente vive diante de Deus, a existência se torna existência santa. Se torna um caminho sagrado. Israel conseguiu fazer essa leitura da sua história. E essa leitura está na Sagrada Escritura. Sagrada Escritura, o Antigo Testamento, é a leitura diante de Deus que Israel fez da sua história. O que Israel fez, nós temos que fazer. Por isso eu comecei dizendo a vocês, Israel somos nós, Israel sou eu, Israel é você. Chamado por Deus, que passou por pobrezas, que o Senhor colocou no deserto, que foi infiel, que o Senhor às vezes purifica, jogando na prova, na escuridão. Israel sou eu, com a tentação de viver a vida e a vocação em função de mim, da minha medida, do meu interesse, do meu modo de ver. E Deus vai me arrancando de mim para me colocar a serviço do seu plano, nos seus tempos, nos seus modos, do seu jeito. Bom, então nessa primeira parte, o fruto de Israel, o sentido de tudo que Israel fez, é a salvação da humanidade. Tudo quanto Israel viveu com seu Deus, certamente foi por amor a Israel, por pura gratuidade do Senhor, por pura predileção. Israel foi e será sempre o povo querido. Sempre. Continua sendo o xodó de Deus. Não adianta a gente ficar com inveja nem com dor de cotovelo. Pode ler Romanos 9, 10, 11. Devia ser a cura para todo o antissemitismo. Não sei porque os cristãos não prestaram atenção nesses 3 capítulos de Epístola aos Romanos, a situação de Israel.
São Paulo é duro conosco. Diz: tu, oliveira selvagem, tu que fostes enxertado, veja, por causa da queda deles, por que te glorias? Se a queda deles foi de tão grande benefício para ti, oliveira selvagem, imagina o que será no final a conversão deles. Então, cuidado, cuidado. Aprendam a respeitar o povo de Israel segundo a carne. Aprendam. Israel é a raiz santa da qual nós viemos. Amaldiçoar Israel é amaldiçoar a nossa raiz. Então, cuidado com isso. Israel continua. O São Paulo é claro quando fala de Israel. Os dons e as promessas de Deus são sem arrependimento. Mas, ao mesmo tempo, Deus, amando Israel, ama todos os povos. E, através de Israel, deseja conceder-lhes a salvação. É como com vocês. Deus os amando, Deus amando você, chamando ao seminário, está amando tanta gente para quem Ele quer enviar vocês. Tanta gente. Vocês imaginem que em algum lugar já existe a paróquia de vocês. Em algum lugar o futuro rebanho de vocês está lá. As crianças estão nascendo, os casais estão se amando, estão lá. É bom de vez em quando rezar por eles. Vocês não sabem quem são. Deus sabe. Quando eu era seminarista, fazia isso às vezes. Doidice de seminarista. Fazia, às vezes, penitência pelos fiéis da minha paróquia. Isso eu com 14 anos, 15 anos. E depois foi tão bonito. Quando eu tinha minha comunidade, às vezes eu olhava para eles e pensava, eles nem sabem. Não é que há tantos anos eu já rezava por eles. Ainda hoje na diocese, quando eu vejo o rosto das pessoas, eu digo, então eram esses. Eram esses pelos quais eu rezava. Que eu não conhecia, não sabia onde estavam, quem eram, mas o Senhor já sabia. Pois bem, a nossa vocação não é para a gente. Veja, através de Israel, através de você, Deus deseja conceder a salvação a outros. No cadinho das vicissitudes da história e da vida, Israel fora de tal modo conduzido pelo Senhor, a ponto de gerar a luz de todos os povos. Sairá um rebento do tronco de Jessé, de suas raízes brotará um renovo. Naquele dia, a raiz de Jessé, que se levanta como sinal para os povos, será procurada pelas nações, e a glória será a sua morada. Em todo o Antigo Testamento, sobretudo nos textos pós-exílicos, a gente vê essa abertura universal. Deus de Israel é o Deus de todos os povos. O Deus de Israel atrairá todos os povos. Israel vai tomando consciência, sabendo sem saber, entendendo sem compreender. De certo modo, a aliança de Deus com ele tem importância para todas as nações. É impressionante, mas toda a história de Israel, suas vitórias e derrotas, sua glória e seu sofrimento, estão em função desse fruto bendito que dele sairia. A glória da casa de Davi foi apenas preparação para o rei que viria. Da casa de Davi, Jesus, nosso Senhor. Israel, sofredor e espoliado, foi preparação e antecipação profética do servo sofredor. Quem é o servo? Já lhes disse, é Israel. Quem é o servo? É Jesus. Tu és o meu servo, Israel. Em ti serei glorificado. É Israel. Eu te colocarei como aliança do povo. Veja, quem é o servo? Jesus. Que é colocado no seu sofrimento como aliança de Deus com Israel.
não basta seres meus servos, né, para trazeres de volta à casa de Israel. Eu farei de ti luz das nações. Veja, tudo isso se realiza admiravelmente em Jesus. Muitos textos do Novo Testamento dizem isso. Eu peguei aqui um texto de Mateus. Ao saber disso, Jesus afastou-se dali. Muitos o seguiram e ele os curou a todos. Mas proibiu-lhe severamente que o dessem a conhecer, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Este é o meu servo que escolhi. Veja, Mateus está dizendo que Jesus é o servo sofredor. Meu bem-amado, de quem minha alma se afeiçoou. Mas a voz do Pai diz isso na unção batismal de Jesus. Farei repousar sobre ele o meu espírito. Ele é ungido, o Messias, e ele anunciará o direito às nações. Ele não vem só para Israel, ele vem para todos os povos. É só um texto como exemplo. Os cristãos leem Israel e sua história à luz de Cristo. Quando Israel voltou do exílio, humilhado e pobre, deixando de ser nação independente, o Senhor misteriosamente estava preparando o seu povo. Veja, na maior derrota, Israel volta sem terra, Israel volta sem rei, Israel volta sem Jerusalém, Israel volta sem independência. Israel agora não passa de uma comunidade religiosa. Quem governa Israel agora é o sumo sacerdote. Por isso a gente vai encontrar esta situação no tempo de Jesus. Veja, Israel é tão pouco visto como país que os romanos dão ao sumo sacerdote poder, jurisdição, não só sobre os judeus que moram na Judeia, mas sobre os judeus, por exemplo, de Damasco. Em assuntos religiosos, o sumo sacerdote pode mandar Paulo prender judeus em Damasco. Veja, porque agora para os dominadores de Israel, Israel é sobretudo uma comunidade étnica religiosa. Mas é interessante, esse esvaziamento de Israel, este fracasso, é o ponto ao que Deus quis levar, para que Israel estivesse pronto para frutificar o Messias. Israel existe para este ponto. Então o Senhor estava preparando o seu povo, purificando-o de todo nacionalismo, para que frutificasse aquele que iria congregar na unidade os filhos de Deus dispersos. Deus estava preparando um povo de pobres, de Anauim. E atenção, dentro da comunidade judaica, atenção para isso, só os Anauim reconhecerão Jesus como Messias. Do resto que voltou de Babilônia, é o resto, ou seja, o resto do resto, que acolherá Jesus. E desse resto do resto, nós nascemos. Nós somos, atenção, no fim de tudo, no frigir dos ovos, o Israel escolhido era aquele resto dos restos. Vejam a lógica de Deus como desconcerta. A Virgem Maria, José, os apóstolos, alguns fariseus, piedosos, o Zé Povinho, não canonizem o povo. Porque o povo, do jeito que elogia, crucifica. Só Deus é Deus. Não divinizem ninguém que se escreve ao cara. Pois bem, o Zé, dali, muitos reconheceram em Jesus o Messias. São Paulo depois vai dizer aos Coríntios: vede quem somos. Vede quem sois, irmãos. Entre vós não há muitos sábios, entre vós não há grandes deste mundo. Deus escolheu o que é pequeno. Ainda hoje dói essa lógica. Ou lógica dolorosa, a lógica de Deus.
E será sempre assim. Sempre assim. Uma vez na Itália, um padre no Vêneto estava me reclamando porque a igreja é uma igreja de criança e de mulher. Né? E eu pensando, eu digo, mas é a lógica de Deus. É a lógica de Deus. Claro, isso eu não estou pregando para vocês aqui o acomodamento pastoral, a preguiça pastoral, a falta de criatividade. Não é nada disso. Mas eu estou dizendo que Deus escolhe quem Ele quer, chama quem Ele quer. A gente prega, mas só aqueles que Ele quer que são tocados pela graça. E sobre isso a gente não pode fazer nada.